Irmãos, vamos abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Mas antes de ler essa passagem, os versos 1 a 10, pedir ao irmão Gabriel estar com o catecismo. Se o irmão pode ler para nós, o dia do seu 24, apenas a pergunta e resposta 64. Nós vamos falar hoje sobre o fruto da fé. Uma fé salvadora é uma fé frutífera, e vamos ver isso a partir do exemplo dos crentes de Tessalônica. Então vamos ouvir, dia do Senhor 24, pergunta e resposta 64. Pergunta: esse ensinamento não torna as pessoas descuidadas e ímpias? Resposta: não. É impossível que os que são exercitados, enxertados em Cristo pela verdadeira fé, não produzam fruto de gratidão. Ok, obrigado, irmão. E agora a leitura da palavra, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Assim diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos ler todos juntos o versículo 3. Versículo 3. Vamos ler todos juntos. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo aqui, juntamente com seus colegas Silas e Timóteo, eles expressam a sua gratidão a Deus pela obra do Senhor executada com êxito na cidade de Tessalônica. Irmãos, Deus usou estes homens poderosamente para fundar uma igreja de Cristo naquela cidade. Uma igreja ainda jovem, mas ao mesmo tempo uma igreja firme na fé e exemplar no testemunho de Cristo. É claro, irmãos, que assim como outras igrejas que Paulo instituiu, havia também alguns problemas e algumas fraquezas na igreja
de Tessalônica. Assim como há em todas as igrejas em qualquer tempo, porque todos aqueles que são unidos à igreja ainda são pecadores. E Paulo, ele lida com os problemas e as fraquezas que havia nas igrejas, como ele vai tratar alguns problemas que havia na igreja de Tessalônica. Havia alguns crentes que eram insubmissos ao evangelho de Cristo. Mas apesar disso, irmãos, a gratidão dos missionários, ela foi muito maior pela fé dos tessalonicenses do que preocupação, do que preocupações que Paulo tinha para com aquela igreja. Então Paulo tinha mais motivos para agradecer do que para se preocupar com a igreja de Tessalônica. Irmãos, Paulo agradece a Deus pela origem da fé dos tessalonicenses. Afinal de contas, a fé, ela veio de Deus. A fé, ela é um dom de Deus. E foi Deus quem escolheu para a salvação alguns pecadores daquela cidade. Irmãos, Paulo, ele descreve aqui no capítulo 1 a transformação radical que o evangelho causou na vida dos tessalonicenses. Eles abandonaram a sua idolatria e passaram a servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então perceba, irmãos, como Paulo também se alegra, porque a fé daqueles irmãos, ela passou a se espalhar, ela passou a ser divulgada em outras regiões do Império Romano. E aqueles irmãos, eles passaram a servir como um modelo de perseverança e alegria na fé, mesmo em meio à tribulação. Então, o ponto essencial aqui, que o apóstolo Paulo está apresentando, e pelo qual ele está dando graças a Deus, é a fé dos tessalonicenses. Uma fé que veio de Deus, os versos 4 e 5 mostram isso. Uma fé que tinha um conteúdo sólido, eles passaram a adorar o Deus vivo e a confiar em Cristo. Uma fé que era também frutífera, produzia boas obras, e uma fé que servia de modelo para outras igrejas de outras localidades. Mas hoje eu queria destacar aqui a fé frutífera dos tessalonicenses. Perceba, irmãos, que esses nossos amados irmãos tessalonicenses, eles já se foram, eles já morreram, já correram a corrida da fé, mas o testemunho deles foi registrado na Escritura pelo Espírito Santo para nos encorajar em nossa fé nos dias de hoje. E uma coisa que Paulo nos mostra aqui, que serve de exemplo para nós, a partir da fé dos tessalonicenses, é que a fé daqueles irmãos era uma fé frutífera. Ele fala aqui da operosidade da vossa fé. Então não era uma fé vazia, não era uma fé superficial, mas era uma fé ativa, operante, uma fé que tinha evidências por meio dos frutos da obediência, do testemunho e do compromisso com o Senhor Deus. Isso é a consequência inevitável, irmãos, da nossa união com Cristo. Como nós lemos há pouco aqui na pergunta e resposta 64 do Catecismo. É impossível, é inevitável que aqueles que foram unidos a Cristo por uma verdadeira fé deixem de produzir frutos de gratidão. Eu queria destacar essa evidência da fé verdadeira dos tessalonicenses através das suas obras. Então a fé salvadora ou a fé verdadeira, ela é uma fé frutífera. Ela é uma fé que se manifesta por meio de boas obras. Irmãos, antes de destacar essa fé verdadeira e frutífera dos tessalonicenses, nós precisamos entender também que do outro lado existe uma fé que é falsa. Uma fé que não conduz à salvação. E que tipo de fé é esta? Nós podemos falar resumidamente que é uma fé meramente intelectual. É aquela fé que reconhece a Bíblia como verdade,
que aceita as doutrinas da Escritura como realmente um fato, uma verdade, mas não é transformado por isso, não é regenerado diante da verdade da Bíblia. Tiago vai até dizer que esse tipo de fé é a fé dos demônios, porque veja, Satanás crê que Deus existe, ele crê que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus ressuscitou, mas ele não é afetado, ele não é transformado pela verdade da Bíblia. Então, somente aceitar intelectualmente as verdades da Escritura não conduz à salvação. Em segundo lugar, também, a fé salvadora, ela não é uma fé temporal, porque vocês devem estar lembrados que o nosso Senhor falou no sermão, na parábola do semeador, que houve um grupo de pessoas que, com muita alegria, receberam o Evangelho, mas quando veio as provações, eles abandonaram a Cristo e abandonaram a igreja. Então, uma fé meramente temporal, ou seja, é uma fé que, na hora da adversidade, expressa que é uma fé falsa, porque não está enraizada num coração totalmente transformado e regenerado pelo poder de Deus. Então, essa não é uma fé que salva. Mas a verdadeira fé, a fé salvadora, a fé que leva à salvação, claro, ela é baseada no conhecimento da Escritura. Também esse aspecto intelectual, ele é importante. Você precisa conhecer e crer que tudo aquilo que a Bíblia fala acerca de Deus, acerca de Cristo, acerca da nossa redenção, é verdade. Então você tem que abraçar isto pela fé. Como nós ouvimos semana passada, né, o Evangelho da justificação pela fé. Você precisa acreditar que você é salvo, não pelas suas obras, mas pela obra perfeita de Cristo. Mas não só isso. Você tem que dar um passo a mais. Você precisa confiar pessoalmente nas promessas de Deus reveladas em Cristo, na Escritura. Então a fé, ela envolve esse aspecto da confiança pessoal de cada um em Cristo. Porque, imagine, irmãos, de que adianta, por exemplo, você saber que Deus existe, você acreditar que Ele é todo poderoso, mas não confiar que Ele pode cuidar de você nas suas necessidades. De que adianta saber, conhecer e até acreditar que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, mas você não reconhece Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador, você não se apropria pessoalmente dele como a sua fonte de salvação e de justiça. A verdadeira fé, meus irmãos, é uma fé atuante, é uma fé operante, é uma fé que se manifesta por meio de boas obras, é uma fé que Paulo vai dizer em outro local, que atua pelo amor. Tiago vai destacar isso na sua carta, no capítulo 2, ele vai dizer que uma fé sem obras é uma fé morta, é uma fé que não tem valor para a salvação diante de Deus. Então a fé que Deus dá ao crente, a fé salvadora, ela não só nos faz crer nele como nosso Senhor, mas ela muda a nossa vida de tal forma que nós passamos a mostrar frutos a partir da raiz desta verdadeira fé. Os crentes de Tessalônica são um bom exemplo para nós de pessoas que não somente receberam a palavra, não somente creram em Cristo como seu único Salvador, mas mostraram que a vida deles foi realmente transformada porque eles praticavam boas obras, porque a fé deles era uma fé operante. É isso que Paulo diz aqui, irmãos. Paulo vai destacar 3 aspectos aqui, 3 virtudes que marcou a vida dos tessalonicenses.
a operosidade da fé, a abnegação do amor e a firmeza na esperança em Jesus Cristo. Isso trouxe muita alegria ao coração do apóstolo Paulo. Ele diz: eu dou graças a Deus por vocês, ó Tessalonicenses, porque aonde havia incredulidade, hoje há uma fé viva em Deus. Eu agradeço a Deus por vocês, ó Tessalonicenses, porque aonde reinava o ódio, agora habita o amor de Deus em vossos corações. Eu agradeço a Deus por vocês, porque aonde havia o desespero, agora tomou conta a esperança no Evangelho de Jesus Cristo. Notem, irmãos, que, como eu disse, o ponto essencial aqui é a fé dos Tessalonicenses. Ou seja, o amor e a esperança que eles também tinham resultou desta fé salvadora que o Espírito Santo operou no coração deles. Perceba, aquele que crê, ama. Ele vai mostrar que a fé dele atua pelo amor. Aquele que crê, espera, porque a fé firmada em Cristo nos leva à esperança da vida eterna. Interessante que, enquanto aqui estivermos como peregrinos, nós precisamos manifestar essas três virtudes: fé, amor e esperança. Porém, quando entrarmos na glória, somente o amor vai prevalecer. A fé e a esperança não precisa mais, porque tudo foi cumprido por Deus em nosso favor. Mas aqui, irmãos, enquanto peregrinos, nós precisamos manifestar diante de um mundo incrédulo que a nossa fé no Evangelho, a nossa fé em Cristo é uma fé verdadeira. É uma fé que se manifesta por meio de boas obras. É isso que revela um crente verdadeiro. A sua fé é uma fé operante. Paulo fala aqui da operosidade da vossa fé. Uma fé que tinha obra. Uma fé que se revelava por meio de ações. Paulo, ele não diz exatamente aqui qual é a obra da fé dos Tessalonicenses. Mas quando você observa o contexto, você vai perceber que a obra que Paulo tem em mente aqui era a propagação do Evangelho pelos Tessalonicenses, mesmo debaixo de perseguição, a partir dos judeus incrédulos. Você vai encontrar isso em Atos 17, que não foi fácil levar o Evangelho para Tessalônica. Houve muita perseguição contra a igreja naquela cidade, mas o poder de Deus fez com que ali fosse instalada uma igreja, crentes fiéis e fervorosos, e que tinham uma fé viva, uma fé que os levava a divulgar o Evangelho, com a vida deles, com as palavras dele, para outras regiões. Irmãos, a fé dos Tessalonicenses, ela foi proclamada, ela foi divulgada em outros locais. O testemunho deles era visível, porque havia operosidade da fé. Então isso envolve a evangelização, proclamar o Evangelho. Mas também quando você lê a carta, você vai perceber que outras obras eram evidentes ali, como o consolo para com os desanimados, o amparo àqueles que eram mais fracos, a admoestação aos insubmissos. Alguns homens daquela igreja evidenciaram esta fé, se tornando oficiais da igreja, porque Paulo vai dizer aos irmãos que eles deveriam acatar com apreço os oficiais daquela congregação. Havia o interesse em suprir as necessidades dos santos. Havia crentes que não eram insubmissos, porque uma parcela da igreja, Paulo vai chamar de crentes insubmissos, no sentido de que eles não estavam mais cuidando dos seus interesses, cuidando das suas responsabilidades com família, com trabalho, porque eles estavam aguardando a volta de Cristo e, portanto, eles se deixaram de cumprir suas vocações. Mas, por outro lado, haviam crentes que estavam desejando a volta de Cristo, mas estavam atuando, dando testemunho no dia a dia com a sua vida.
Então, a fé salvadora é uma fé frutífera, é uma fé atuante, é uma fé operosa. A questão é se você tem realmente manifestado frutos na sua fé. Porque você pode dizer, eu acredito em Deus, eu creio que Jesus é o meu Salvador, mas como você revela que a sua fé é verdadeira? Irmãos, é mais do que vir à igreja ao domingo. Nós precisamos mostrar no dia a dia da semana que a nossa fé, ela age, ela é atuante. É importante fazermos um autoexame, cada um. Paulo diz assim: examine a vós mesmos, a fim de verificar se realmente estão na fé. Provem a vós mesmos, ou vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que vocês já estejam reprovados. É importante fazer esse autoexame para ver aonde você tem falhado, para buscar a Deus, em Deus, graça e força e disposição para que você possa revelar uma fé ativa na obra de Cristo. Então não vale nada para nós, irmãos, crer nas doutrinas da graça, crer que Deus é um só, crer que Jesus morreu e ressuscitou por nós. De nada vale isso se a nossa fé não é uma fé viva e atuante e evidente por meio de boas obras. Tiago até dá um exemplo prático disso. Ele diz: olha, se você vê que tem um irmão padecendo necessidade e você tem condição de ajudar, mas você se fecha e você não cumpre o seu papel, ele vai dizer: acaso você tem a verdadeira fé? Quando você tem condição de revelar amor e não faz, ele vai dizer: se você não faz, a sua fé é morta e não tem proveito algum. A verdadeira fé, ela nos leva a servir e usar os nossos dons com alegria no meio da igreja. A verdadeira fé, ela vai se manifestar, ela vai ser demonstrada por meio de um amor abnegado. É isso que Paulo diz aqui. Ele dá graças a Deus também por causa da abnegação do vosso amor. Irmãos, quando Paulo diz isso, essa palavra abnegação, ela traz a ideia de um tipo de renúncia ou sacrifício para favorecer outra pessoa. Um amor abnegado é aquele tipo de amor em que você não mede os esforços para buscar o bem de outro. Então não é uma coisa natural nossa, porque nós somos egoístas por natureza, mas é o amor que vem de Deus para nós. Veja, esse amor abnegado que Paulo diz que está agora na vida dos Tessalonicenses, primeiro foi revelado pelo próprio Paulo, por Silas e Timóteo. Estes homens, irmãos, se esforçaram para pregar o evangelho naquela cidade. Se eu não me engano, Paulo passou 3 semanas ali pregando, com o apoio de Silas e Timóteo. E Paulo também vai dizer que eles sabiam, eles tinham consciência do amor deles para com eles. Ele fala sobre isso aqui no final do verso 5, ele fala: vocês sabem do nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Porque eles trabalhavam duro, trabalhavam até tarde da noite. Paulo fazia tendas para não ser pesado aos irmãos e ainda se dispunha a pregar o evangelho, sofrendo perseguição. Eles viram esse amor nos apóstolos, eles viram esse amor principalmente em Cristo, irmãos, porque se tem alguém que revelou um amor abnegado, foi Cristo, porque ele abriu mão da sua glória no céu e veio aqui se sacrificar por nós, trabalhar pela nossa salvação por amor de nós. Então a questão é, a minha fé, ela se evidencia por meio do amor? A minha fé me leva a abrir mão do meu egoísmo para buscar o bem do meu próximo? A minha fé me leva a fazer algum sacrifício para abençoar a outras pessoas e principalmente
os nossos irmãos na fé, a família da fé. Uma marca essencial de uma verdadeira igreja de Cristo, de um verdadeiro crente, é o amor cristão, o amor ágape, o amor que se dá pelo outro e que trabalha pelo bem do outro. Esse amor é evidência de uma verdadeira fé, da nossa união com Cristo, porque é fundamentado na nossa união com Ele que nós vamos produzir esse fruto chamado amor. Mas também Paulo diz aqui que a fé dos Tessalonicenses se evidenciou por meio da esperança que eles tinham. Ele fala da firmeza da vossa esperança em Cristo. A esperança deles estava fundamentada na pessoa e na obra de Cristo. Não estava na estabilidade das riquezas, não era uma esperança fundamentada nos homens da terra, nos poderosos da terra em quem não há salvação, mas era uma esperança centralizada na pessoa de Cristo. Irmãos, eles passaram a crer que eles pertenciam agora a Cristo, corpo e alma, na vida e na morte. O texto diz lá no finalzinho do capítulo que eles passaram a aguardar a volta de Cristo. Então, em meio às suas aflições, os tessalonicenses mantiveram-se firmes na esperança em Cristo. A pergunta é se você também tem essa firmeza, essa esperança fundamentada em Cristo, principalmente quando você está debaixo de aflição. Porque, irmãos, percebam que foi essa esperança firme que eles tinham no Senhor que fez com que eles se tornassem também imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo no sentido de demonstrar alegria no meio das tribulações. Paulo vai dizer no verso 6, vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Então notem que o foco deles é Cristo, que o foco da fé, o foco do amor, o foco da esperança dos Tessalonicenses é a pessoa e a obra de Cristo. A firmeza da esperança deles está fundamentada em Cristo. E eles mostram alegria no meio da tribulação, porque eles olham para Cristo. Afinal de contas, irmãos, o nosso Senhor, diz a Bíblia, ele se deixou sofrer, se humilhar, não fez caso da vergonha da cruz, por causa da alegria que lhe estava proposta lá na eternidade. É isso mesmo. Cristo já tinha todo o louvor e toda a glória dos anjos nos céus, antes que houvesse mundo. Mas qual é a alegria? Mas porque ele se alegrou no meio do sofrimento. Ele foi para a cruz, firme no seu propósito, por causa daquilo que Deus tinha prometido a ele, a sua igreja, a sua noiva, nós que depositamos nele a nossa esperança. Então, os apóstolos, os tessalonicenses, eles se alegravam em meio ao sofrimento porque eles imitavam a Cristo. É por isso que você vai ver Paulo e Silas cantando na prisão, louvando a Deus na prisão. Isso, claro, em outro momento na evangelização aos filipenses. Mas isso mostra a certeza da salvação. Isso mostra, irmãos, que eles tinham a plena convicção, como Paulo mesmo diz aos romanos, que as aflições desse tempo não se comparam com a glória que vai ser revelada por Deus, para os filhos de Deus, no último tempo. É claro que tudo isso que a gente percebe aqui, dessa fé operosa, desse amor abnegado, dessa esperança firme, dessa alegria na tribulação, é claro que isso não foi resultado da própria força, do próprio livre-arbítrio dos tessalonicenses, não. Foi uma obra poderosa de Deus, o Espírito Santo. Paulo vai dizer isso, irmãos.
O Evangelho chegou até vós em poder no Espírito, versículo 5, e em plena convicção. É o Senhor quem realiza a sua obra. E você tem evidenciado isso na sua vida, experimentado essa alegria que vem do Espírito Santo, em não desanimar, em não voltar atrás, mas se manter firme no caminho do Senhor. Meus irmãos, é somente pela graça de Deus que nós podemos evidenciar esta verdadeira fé. Paulo diz: tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. A ida dos missionários a Tessalônica, a confiança dos tessalonicenses em Cristo, a evidência de uma fé operosa que se evidenciava por meio de obras, foi resultado do poder de Deus, foi resultado da graça salvadora de Deus naquela cidade. E é maravilhoso perceber, irmãos, como aquela fé dos tessalonicenses, ela foi divulgada, ela foi proclamada em outras localidades, na região da Macedônia, na região da Acaia, por toda a Grécia, por toda Roma, se ouvia falar da fé dos tessalonicenses, da obra de Deus no meio daqueles irmãos. Percebam que eles não eram mais santos do que nós. O mesmo evangelho que eles receberam, nós recebemos. Os mesmos problemas e pecados que eles tinham, nós também podemos ter em nossos dias. Mas Deus deu a eles a fé, o amor, a esperança e a perseverança no meio da tribulação. O Deus deles é o nosso Deus e continua operando hoje da mesma forma que operou naqueles dias do primeiro século. Se você está na igreja, aqui em Fortaleza, como membro do corpo de Cristo, agradeça ao Senhor, porque a sua fé é um dom de Deus. Agradeça a obra do Espírito Santo no seu coração. Se você tem perseverado, mesmo passando por aflições, enfrentando lutas, perseguições, tribulação no seu trabalho, na sua casa, é por causa da graça de Deus na sua vida. Cristo é, irmãos, como a Bíblia diz, o autor e o consumador da nossa fé. A obra que Ele começa, Ele não deixa pela metade. Como nós muitas vezes vamos fazer um trabalho e a gente deixa pela metade. O Senhor conclui, completa aquilo que Ele iniciou. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, justificou. E a estes também glorificou. Essa é a fé verdadeira, a fé salvadora que nos une a Cristo pela obra do Espírito Santo. Uma fé que atua pelo amor, uma fé que mantém viva a esperança pela vida eterna. Que o Senhor nos dê a graça de manifestar no nosso dia a dia os frutos desta verdadeira fé. Nós somos justificados pela fé somente em Cristo, mas a fé salvadora, ela não vem sozinha, ela é inevitavelmente acompanhada de boas obras. É por isso que Paulo diz sobre Abraão, aliás, Paulo diz que ele foi justificado pela fé somente, não por obras. Mas Tiago diz que Abraão foi justificado pelas obras. Não é que há uma contradição, é que Tiago está falando da evidência da salvação em Abraão.
que foi o fato dele, naquela prova, sacrificar o seu filho, mas Deus não permitiu que acontecesse. Então é isso que mostra que nós somos salvos, a evidência da fé por meio das nossas boas obras. Que Deus faça de nós, como a Bíblia diz, um povo não somente exclusivamente seu, mas também zeloso de boas obras, para a glória dele e para o testemunho do Evangelho, aqueles que precisam ainda crer na pessoa de Cristo. Amém. Oremos e depois vamos encerrar com um cântico.